Meu nome completo, Júlio Márcio Varela Caldeira. Nasci em 23 de setembro de 1933. Eu nasci na cidade, antigamente chamava-se Santana de Ferros, hoje chama-se Ferros. O meu pai, ele foi normalista lá em Ferros, formou como normalista, mas ele já estava fazendo um trabalho de tropeiro. Ele foi tropeiro durante um bom tempo, até que uns primos convidaram ele para vir para Belo Horizonte para trabalhar no comércio aqui de Belo Horizonte. Então meu pai veio para Belo Horizonte e ele e um primo fundaram o Mundo das Meias, na Avenida Afonso Pena. Meus pais casaram em 31. E em 37 meu pai estava de úlcera e o médico recomendou que ele fosse para um lugar tranquilo, mais tranquilo que possível, e ele então voltou para Ferros. O meu pai era bravo e eu era impossível. De fato, eu era da pá virada. Plantei dinheiro, um presente que eu ganhei de R$2.000, uma prata bonita, para ver se nascia pé de dinheiro. No casamento da minha mãe, ela ganhou 33 composteiras, eu quebrei 32. Depois de um tempo em Ferros, meu pai foi tabelião lá, trabalhou no cartório, e a minha mãe, sempre dona de casa, eu fiz o primário lá em Ferros, eu nasci lá, vim para cá, com 5 anos eu voltei para lá e depois com 11 anos eu vim para cá em setembro de 44. Eu tinha uma certa diferença com meu pai, porque ele, desde que eu comecei a aparecer como gente, eu era da pá virada. E eu era realmente muito rebelde em certos momentos e eu era fútil. Ele chamava o senhor de fútil, né? Me chamava de fútil, que eu gostava só de música, que eu gostava de dançar, que eu gostava disso, e minha mãe dava todo o apoio para mim. A família da minha mãe, toda dos parentes da minha mãe, os tios da minha mãe, o meu avô, a família dele toda era de músicos. Eles tinham uma orquestra em casa e viviam fazendo saraus, viu, em Ouro Preto. Porque a família da minha mãe é de Antônio Pereira, que é um distrito, né, de Ouro Preto, lá perto de Mariana. O meu avô morreu muito cedo. Ele morreu com 43 anos de idade. Ele, aqui em Belo Horizonte, nos anos 20 até os anos 30, ele tocava nas orquestras do cinema mudo. A Orquestra Comércio, chamava Orquestra, o Cinema Comércio e Cinema Avenida, aqui em Belo Horizonte, nos anos 20 e 30. Mamãe, ela era de uma família interessante, ela morava na pensão da família, aqui em Belo Horizonte, na Praça Afonso Arinos. E lá foi que ela conheceu o meu pai. A minha mãe foi uma das primeiras mulheres a trabalhar no serviço público, na Previdência, na Praça da Liberdade, porque ela morava próximo e ela frequentou o Conservatório Mineiro de Música dos anos 20, de 1925 a 1930. Ela formou em piano aqui. O meu irmão Mário já estava morando em Belo Horizonte com a minha avó, ali na Rua Itatiaia, ali no início da floresta. E o Mário já estava aqui estudando, já estava no primeiro ginasial, e aí a minha mãe forçou um pouco a barra, porque meu pai não estava querendo muito vir embora, não. Sabe? Ela falou, não, eu quero ir, os meninos têm que estudar, e lá é melhor e tal. E lá não tinha estudos melhor do que, sabe? Lá não tinha nem colégio, tinha só o primeiro grau. E daí viemos para cá,
e logo em seguida eu entrei para o Colégio Anchieta. Colégio Anchieta. Em 46 eu entrei para o Colégio Anchieta. E aí, o primeiro ano eu estudei durante o dia. Já a partir do segundo ano eu estudei à noite. Porque começou a trabalhar? Ah, eu já comecei a trabalhar quando nós chegamos aqui. O senhor trabalhava com o quê? Meu pai, nós chegamos em Belo Horizonte em 44 e já tínhamos casa própria aqui. Nós fomos morar no Vila Parque, Cidade Jardim, que hoje é Pompeia, bairro da Pompeia. E nós chegamos aqui e logo meu pai montou um armazém, depois montou um bar em frente ao armazém e nós é que atendíamos. Desde 11, 12 anos já atendíamos. Depois, com 13 anos, eu saí de casa. Saí não. Eu fui chamado por um tio para trabalhar no escritório dele. Aqui em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte. Meu tio era representante de produtos farmacêuticos e eu entregava pedidos das farmácias, eu entregava amostra grátis, sabe, para hospitais, para médicos, etc. O tempo todo no Colégio Anchieta. Eu fiz o Colégio Anchieta no ginasial e no científico. Eu queria ser mecenas. Lá em Ferros, um belo dia eu li num jornalzinho, numa revista lá, a palavra mecenas, eu fiquei curioso e fiquei repetindo. Mecenas, 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 o que será isso? Aí eu pergunto, minha mãe, o que é isso, mecenas? A minha mãe deu uma explicação. Ó, meu filho, isso é uma pessoa que gosta de arte, gosta de cultura, que ajuda, patrocina os artistas, sabe? E é uma pessoa importante, normalmente, pessoa de muita posse. E eu, então, falei assim, mãe, eu quero ser isso. E como meu irmão, que morava aqui, já estava há algum tempo morando aqui, ele, Mário Jacques, me estimulou muito a ir a cinema, a ir a ver concertos. Eu ia no Instituto Educação ver os concertos da cultura artística, sabe? Eu ia no Francisco Nunes até assistir algum evento, alguma coisa. O meu irmão já conhecia alguns programas de rádio, da Rádio Guarani, de Inconfidência, principalmente a Inconfidência. Tinha programa de auditório e tinha programas de você adivinhar, você acertar os concursos que tinha. Eu me lembro que o meu irmão e eu ficávamos atentos na rádio, escutando a rádio, para ver o que iam tocar, para ver se você acertava o que estava sendo passado lá. Sabe, de quem que é essa música, quem é que está cantando? Aí a gente respondia, é Billie Holiday, já gostavam de jazz. E eu gostava muito da música americana e eu e Mário sabíamos cantar Blue Moon, You Never Standing Alone. A gente sabia várias músicas, sabe? E conhecia já, isso já eu com 14, 15, 16 anos, né? Eu me lembro assim de programas feitos pelo Levi Freire. Mais de uma vez, eu e o meu irmão nos apresentamos como cantor naqueles programas de calouro, sabe? E de vez em quando você ganhava um brinde, uma coisa, sabe? Ganhava algum dinheirinho até de vez em quando. E era divertido, muito divertido, sabe? Em 1949, eu estava com 17 anos, foram inaugurar o Hotel Financial. Inauguraram o Hotel Financial na Avenida Afonso Pena 571. Me lembro muito porque eu trabalhei lá quase 2 anos. Foi estudo? Foi. E eu trabalhei, naquela época, eu estava estudando inglês no Instituto, no Iquibeu. Eu gostava muito de inglês, eu levantava cedo, sabe? E ia para o curso de inglês que começava às 7 horas da manhã. E às 7:50,
eu largava lá e pegava o elevador no Hotel Financial. E de vez em quando eu atendia também na recepção. Isso só depois de um tempo estando lá, eu atendi na recepção. E eu trabalhei lá e conheci muita gente importante, conheci Guignard, que morava lá, e conheci muito artista que vinha, porque no Hotel Financial tinha uma boate. E os artistas que vinham ficavam hospedados lá, no Hotel Financial. Eu me lembro, por exemplo, Cuquita Caballo, uma cubana, rumbeira, que veio, se apresentou lá. Muita gente daquele tempo de bolero, sabe? O hotel tem 25 andares. O Luciano Pereira, o Antônio Luciano Pereira, ele, dono do hotel, e era dono também da firma que tinha lá de imóveis e tal, ele, um belo dia, ele chamou o elevador lá no 25º andar e o elevador não foi. E eu que dirigia o elevador que ia ao 25º andar. Eu era o cabineiro desse elevador. Pois bem, e ele chamou, e eu não fui lá, porque estava com defeito a campainha dele e ninguém sabia que estava com defeito. Aí ele desceu um andar, pegou o elevador de outro cara no 24º, chegou lá embaixo na recepção e falou assim: despede esse imbecil aí que não me buscou lá no meu andar. E aí eu achei ótimo ter sido despedido, sabe por quê? Estava chegando a hora de eu ir atender o serviço militar, que eu fui para o Rio de Janeiro, para a Aeronáutica, primeiro no Campo dos Afonsos, lá onde é treinamento também de pilotos e tudo mais, né? Eu servi lá. Depois, e mesmo servindo lá, eu tinha uns amigos, a gente frequentava muito o municipal, a gente frequentava muito teatro, frequentava muito cinema, a minha família precisava de mim. Sabe? Eu sabia disso, porque o meu irmão mais velho, no Rio de Janeiro, morando lá, ficou morando a vida inteira lá. 53, eu volto para Belo Horizonte. Continuei estudando, continuei de novo no Anchieta, depois eu tomei bomba, no terceiro científico eu tomei bomba, aí eu transferi para o municipal. E no municipal eu fiz um ano lá e depois tomei bomba lá e parei. Eu, depois que eu voltei a Belo Horizonte, eu continuei trabalhando com laboratórios farmacêuticos. Só em laboratórios eu trabalhei 17 anos. O Teatro Experimental nasceu em janeiro de 59. O Teatro Experimental saiu de uma crise que estava acontecendo, sabe? E durante alguns anos não houve até espetáculo do Teatro Experimental, mas foi um espetáculo tão grandioso que atrapalhou a história do Teatro Experimental. Mas depois, quando o Teatro Experimental abriu de novo, com J. D'Angelo, que eu falei, com Maria Amélia, com Ezequiel Neves, com Silvio Castanheira, com vários outros atores, isso foi em 59. O primeiro espetáculo foi Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado, com um elenco excelente, Rodrigo Santiago, que fazia o Pluft, e Maria Amélia fazia a menina, que eu esqueço o nome do personagem. E eu trabalhava na contrarregragem do espetáculo e tinha umas cenas também que, dos bastidores, eu atendia um telefone e que eu tinha que falar assim, glu, 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 sabe? E era para responder a cena que estava passando, sabe? Então eu participava da sonoplastia e participava da contrarregragem de primeiro espetáculo do TE, sabe? Depois o Teatro Experimental foi trazendo grandes espetáculos
do Teatro do Absurdo. A Cantora Careca de Ionesco, O Fim de Jogo e outras peças realmente de impacto por ser teatro do absurdo. O teatro experimental já tinha realizado pelo menos uns 8 espetáculos, de 59 até 61. E muito ativo foi o teatro experimental. E para garantir o início do teatro universitário, o D'Angelo e outros diretores resolveram que todos nós do teatro experimental fizéssemos teste para ingressar no teatro universitário. E depois o teatro experimental continuou, depois mesmo que todo mundo foi para o TU e tal coisa, o D'Angelo trabalhou no TU como professor durante um tempo, mas em 62 para 63, eu estava já no segundo ano do teatro universitário, e aí o D'Angelo foi fazer um curso nos Estados Unidos, e o João Etienne Filho, que era também um dos diretores do teatro universitário, em 61, 62, aí o D'Angelo saiu da direção administrativa. O João Etienne estava muito apertado, porque ele era do jornal O Diário, ele era professor do estadual, ele era técnico de beisebol, não sei o que e tal, e era escritor, o João Etienne Filho. Aí eles resolveram, entre eles com a Aide Bittencourt, me convidaram para ser o assessor do teatro universitário. Eu tive que trancar a matrícula como ator, viu, que eu queria fazer, que eu estava fazendo, e fiquei na administração do teatro, fazendo de tudo um pouco. Tanto é que a Aide, quando me apresentava às vezes para alguém, assim, Julinho Varela é o nosso factotum. Eu fiz alguns papéis, por exemplo, tem uma foto aí, Pagador de Promessas, eu estava no elenco fazendo ponta. O Noviço, eu participei como ator, fazendo ponta, sabe? Agora, eu tive uma oportunidade de fazer teatro com a companhia de Tônia Carreiro. 6 personagens à procura de um autor, de Pirandello, foi levado no Francisco Nunes. Depois, o João Etienne saiu e aí eu fiquei diretor administrativo do TU. Em 64, eu comecei a trabalhar no Teatro Marília. Este palco, esta sala, foi criada para ser para dar atendimento aos cursos de enfermagem da Cruz Vermelha. 62, 63, começou a diretoria da Cruz Vermelha e Dr. Cláudio Salgado, que era a pessoa que conseguia recursos. Na época, ele era diretor da Faculdade de Medicina, depois Dr. Cláudio foi governador de Minas, depois ele foi ministro da Educação e tal, era um homem importantíssimo. E a esposa dele, Lia Salgado, era uma grande soprano de óperas. Então ele tinha uma ligação, Dr. Cláudio, muito grande com o mundo cultural. E a Deise Prates, também uma pessoa muito influente, com o Dr. Cláudio, viram que o curso de enfermagem usava muito pouco o espaço. Então tiveram a ideia de transformar este espaço em uma sala de espetáculos. E aí, em 63, meados de 63, começaram a fazer a mudança do espaço. Para você ter uma ideia, quando nós fizemos aqui o vestido de noiva de Nelson Rodrigues, não tinha cadeira, não tinha panos, rotunda, não tinha quase nada. Nós tivemos que trazer tudo, arranjar cadeira emprestada. As cadeiras primeiras emprestadas aqui vieram do Museu da Pampulha para cá. E nós arranjamos os panos, o que tinha no pequeno palco do Teatro Universitário, que funcionava na Rua Espírito Santo,
1168, sabe? Nós tínhamos a escola do TU era em cima, embaixo tinha uma biblioteca da universidade e nós ocupávamos a parte de cima toda, que eram 6 salas, e no fundo construímos um pequeno teatro. E tiramos tudo de lá e sempre para cá para montar o Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues. Esse espetáculo foi levado aqui em junho de 64. Foi o primeiro espetáculo no Marília, não oficialmente. Agora, a inauguração do teatro com mulheres foi 12 de dezembro de 64. 36 mulheres participaram do espetáculo, viu? Mulheres da sociedade. Foi a inauguração oficial, foi uma badalação incrível. Só para você ter ideia do palco, da agitação que era de mulheres, você imagina 36 mulheres participando de um espetáculo. Tinha palco giratório, sabe? Só de contra-regras, assim, eram 12. Para tirar coisa, para colocar coisa, para fazer mudança de cena, foi uma loucura. Agora, quem dirigiu e quem teve uma participação muito grande, Dulcina de Moraes, a grande diretora dos anos 30, 40, 50 de teatro brasileiro, Dulcina de Moraes. Em 65, no início do ano, o Marília procurava uma pessoa para dirigir a casa. E conversaram com D'Angelo e com a Aidê Bittencourt e com outras pessoas, tanto D'Angelo como a Aidê, e me indicaram meu nome. Fui indicado por eles, sabe? E dizer, não, ele é competente, ele já tem uma experiência de vir do teatro experimental de 59 para cá, então em 65 eu já estava com uma base boa. E eu dei tão certo aqui, sabe, que aí trabalhei aqui e viajei muito para Rio, São Paulo, Salvador, para buscar companhias para cá, pequenos burgueses do Teatro Oficina de São Paulo, o Arena contra Zumbi também de São Paulo, e daqui, principalmente, um espetáculo feito em mim, aqui em Belo Horizonte, que foi o Numância. Numância, um espetáculo assim, lindíssimo. É do D'Angelo? Do D'Angelo, do Teatro Experimental. E teve também o do Rio de Janeiro, Casa de Bonecas com Tônia Carreiro. E Fernanda Montenegro também fazia muito sucesso aqui. Eu fiz um trabalho realmente que o Marília, então, em pouco tempo, o Marília foi conhecido e frequentado. 11 de março de 65, eu fui admitido na universidade para coordenar o Ars Nova, o coral da universidade, junto com a Orquestra Sinfônica da universidade. Eu fui admitido oficialmente, sabe? E trabalhei com o Ars Nova há 28 anos. O Ars Nova na universidade ele foi criado em 59 com o maestro Magnani, com o Sérgio Magnani. Depois o Magnani ficou ainda com o Ars Nova há alguns poucos anos e Carlos Alberto foi para a Europa estudar lá, foi para a Itália, para a Suíça, tal e tal. E quando ele voltou ainda integrou como cantor o coral Ars Nova e ele já veio com uma bagagem suficiente para ser o regente. Em 63 para 64, Carlos Alberto Pinto Fonseca assume o Ars Nova e assume a orquestra de câmara. Ele era a alma do coral. Ele era um maestro, ele foi um maestro magnífico, fantástico, que fez sucesso no mundo inteiro e eu acompanhando ele. Em 68, o Ars Nova foi escolhido pelo diretor do Lincoln Center dos Estados Unidos para representar o Brasil no Festival Internacional de Corais Universitários. Isso foi em 68 que ele foi escolhido aqui. Em 69 foi o festival lá nos Estados Unidos, que começou em 12 de março
69, viu? E nós fizemos o primeiro concerto nos Estados Unidos, na Flórida, onde nós desembarcamos. E lá o coral se apresentou em várias universidades, eu sei que num período de 12 ou 11 de março até o final do mês, nós fizemos 14 concertos nos Estados Unidos. Eram 43 pessoas. Eu coordenava com um coordenava os atores, e eu coordenava as atividades e os contatos, essa coisa toda, eu que fazia. Nós fomos a 6 estados americanos. Teve um dos concertos marcantes em Washington. O coral fez um concerto para a família Kennedy, sabe? E depois de fazer concertos, o festival terminava em Nova York, no New York State Theater, e teve também no Philharmonic Hall. No último dia de concertos, dos corais todos terem se apresentado e tal, houve uma festa na parte, no térreo do New York State Theater, e essa festa os brasileiros aprontaram uma música completamente improvisada, com caixas de papelão, tinha um atabaque que o coral usava e tal, e vozes e tudo mais, virou um carnaval. O presidente desse festival, Mr. James Bjorg, sabe? Ele era uma pessoa muito afável, muito presente e tal. Eu sei que os americanos, os argentinos juntaram e começaram a bater palma, querendo dançar, e nós começamos a dançar, ia tocar, ia cantar carnaval. E aí chegou o presidente do evento, né? Aí todo mundo vai para o lado do presidente, do Bjorg, batendo palma, cumprimentando. Depois pegaram o homem e começaram a jogar ele para cima. O que os brasileiros falavam na hora? Bicha, bicha. Cada uma aqui. Viu? Pois bem, depois terminou o festival lá, nós fomos ainda fomos para o Peru. O homem nem desconfiou. Depois vieram perguntar o que é, o que é isso? Que palavra é? Alegria, alegria. Você pode. Eu ria, eu só ria, viu? Depois desse festival lá em Nova York, o Ars Nova ficou conhecido pelos corais todos. E lá, um jornal, o New York State Theater, ao falar na crítica ao festival, chegou a colocar uma frase, uma Patrícia Ashley colocou uma frase que diz o seguinte: esse é um coral capaz de cantar qualquer coisa sobre a face da terra. This is a choral capable to sing anything under the sun. Viu? Mas depois desse festival, o Ars Nova começou a receber convites para o mundo inteiro. E o coral realmente foi assim, premiadíssimo, e o maestro elogiadíssimo. O maestro foi convidado não sei quantas vezes para ir para o coral da Finlândia, para ir para o coral daqui, ele não quis. Sabe, ficou aqui e foi, para mim, ele e Isaac Karabchev são os dois maiores nomes do canto coral no Brasil, quiçá no mundo. Olha, o Festival de Inverno da UFMG, ele foi pensado principalmente por uma pessoa da Escola de Belas Artes da UFMG, Haroldo Matos, que era diretor da escola, artista plástico. E a Fundação de Educação Artística,
Berenice Menegali, Dona Clara, Maria Clara Dias Pailhem Pinheiro Moreira, viu? Essas duas pessoas e umas outras pessoas, professores da Fundação, alunos da Fundação, até um filho da Clara, Fernando Dias Pailhem Pinheiro Moreira. Esse Fernando cantava no Coral Ars Nova, me conheceu muito bem, e foi ele, Fernando, que me indicou meu nome para me ir para o Festival de Inverno pela Fundação de Educação Artística. Eu já era funcionário da universidade e, no entanto, eu fui convidado para o primeiro festival, ser secretário da área de música do festival que a Fundação pensou em criar, estava criando, né? Então, o primeiro festival em 67 em Ouro Preto. A Berenice com Clara e o Haroldo foram a Ouro Preto e se encontraram lá. Lá foram falar com o prefeito da ideia. E houve, o prefeito na época achou a ideia excelente, falou assim, nós vamos dar todo o apoio. E tiveram um contato também com o diretor da escola de farmácia de lá, sabe? Que é antiquérrima, a escola de farmácia, Vicente Trópia. Doutor Vicente achou a ideia genial e falou assim, no mês de julho, o prédio todo está às ordens de vocês. Aqui vai ser o quartel-general do festival. E foi, durante todo o tempo que o festival foi realizado em Ouro Preto, o primeiro grande espetáculo do Festival de Inverno foi um espetáculo do Teatro Experimental, no dia 1º de julho de 67, nas escadarias da Igreja do Carmo, foi levado o Escorial de Guelderrode, com Jonas Bloch, J. D'Angelo, Juarez Ramalho. Ele fazia o Carrasco. E o D'Angelo e o Jonas deram um show naquela escadaria. Foi o espetáculo primeiro, a abertura do primeiro festival. E tudo o que aconteceu dando muito certo. E eu fui para ser o secretário de música, acabei sendo secretário-geral, e aí que começaram a me chamar de factotum. Aquele que faz tudo, factotum. Olha, eu peguei o festival para ser o secretário de música em 67. Em 68 eu já fui o secretário-geral do festival e em 69 eu fui para ser o diretor executivo. Eu fui diretor executivo a partir de 69. E fiquei sempre na área cultural, o coordenador dos espetáculos todos, sabe? E na coordenação e como diretor executivo. E trabalhei o festival de 67 até 93. Teve um ano que eu não participei. Em 77, meu filho nasceu em final de maio e eu achei que eu devia ficar lambendo a cria. Pronto, viu? Perfeito. Os anos como nós chamamos, os anos de chumbo, né, que começaram a acontecer, eles, lá em Ouro Preto, eles começaram realmente a aparecer, estar presente, sabe? Mais ou menos em 69. 67, 68 foi muito tranquilo para nós. Aí depois veio o AI-5, né? Aí veio o AI-5, que você já pensou, né? Olha, o Living Theatre, ele veio para o Brasil para estar com o Teatro Oficina de São Paulo. O Living Theatre é um grupo americano de teatro de vanguarda, conhecido mundialmente e famoso nos Estados Unidos e no mundo. O Julian Beck e Judith Malina que criaram esse espetáculo, esse grupo. O grupo, depois de ter uma desavença com o Teatro Oficina de São Paulo, eles vieram para Ouro Preto. Por que eles vieram para Ouro Preto? Porque dentro do grupo tinha um mineiro, cujo prefeito era tio desse mineiro, Paulo Augusto Franzen de Lima.
família França de Lima, sabe? Então, Vieram parar aqui em Ouro Preto. vieram parar em Ouro Preto. Eles já morando em Ouro Preto, em duas casas lá, tipo repúblicas, eles aprontavam um pouco, davam festas e queriam que alguns filhos de Ouro Preto entraram para o grupo para fazer teatro, sabe? Agora, as famílias ouropretanas e o clero começaram a implicar com eles na cidade, porque era uma aberração para eles. O jeito meio hippie desses atores maravilhosos, vindos lá do exterior e tal, e eles incomodaram. Eles fizeram uma proposta, para apresentar no Festival de Inverno, sabe? Isso, eles queriam muito apresentar, preparar um espetáculo para apresentar no festival. E aí as denúncias de Ouro Preto. E até falaram que quando foram prender o Living Theatre, é porque tinham colocado onde eles moravam maconha e outra coisa. Foi uma coisa imposta, foi uma coisa plantada para eles, sabe? E um dia antes de começar o Festival de Inverno, eles foram presos, em 71. Tinha mais ou menos umas 20 pessoas, 25 pessoas, e tinha alguns participantes da cidade. E eles foram presos, sabe? Foi comentado no mundo inteiro. Eles ficaram presos no DOPS aqui, primeiro em Ouro Preto, um tempinho, depois ficaram no DOPS um tempo razoável, até a extradição deles, né? A Marilene Martins que era coordenadora de dança nos festivais de inverno dos anos 70. Marilene Martins aqui, ela tinha uma escola de dança no Colégio Arnaldo, sabe? O Transforma, o grupo Transforma. E os 5 Pederneiras eram alunos dela lá. Nós fomos a Buenos Aires, o Arraiz aceitou o convite e naquele ano ele veio com mais 3 professores de dança, com o Maurício Weinroth, Bettina Bellomo, Cristina Barnils, eu lembro bem os 4 nomes, e Arraiz. Ele veio e só pôde ficar aqui na primeira vez que ele veio. Mas aí ele ficou 1 mês e tanto, logo depois os pederneiros ficaram grudados nele, né? E gostaram demais dele. E eu sei o seguinte, aí eles convidaram o Arraiz, porque o Arraiz depois veio com uma companhia de dança dele, o Rodrigo aí aproximou muito mais dele. Depois o Rodrigo foi fazer curso com ele, com o Arraiz, lá em Buenos Aires, e eu só sei que houve o convite para o Arraiz fazer o primeiro espetáculo do grupo aqui, criar o Maria Maria. Maria Maria baseado no Milton Nascimento e no Fernando Brant, né? Então, esse trabalho começou assim. E aí começou a nascer o corpo. E logo depois houve outros espetáculos e o Arraiz veio dirigir também O Último Trem. Mas aí o corpo ganhou corpo. E está seguindo avante, né? Hoje, internacionalmente, é o grupo de dança do Brasil mais conhecido no mundo. Agora, eu lamento, de certa maneira, que a Marilene Martins, que foi a mentora da vinda do Arraiz para cá, o Grupo Corpo raramente ou nunca menciona o nome dela. Ela é viva? Bailarina, conservadíssima, linda até hoje. Sou apaixonado por ela. Olha, o Festival do Inverno aconteceu em 67 e a cidade, como o festival é realizado só durante um mês, a cidade ressentiu e pessoas da cidade
amigos da cidade de Ouro Preto, falaram assim, gente, seria importantíssimo criar uma entidade permanente na cidade. O pensamento foi esse, em base, em tese. Então, o Vinícius de Moraes frequentava muito Ouro Preto. Vinícius de Moraes, o Murilo Rubião, a Domitila do Amaral, é uma grande atriz que fez sucesso no exterior durante algum tempo, e também o Tuca Mendes, da família desses Mendes Júnior, Tuca Mendes, e eu fui convidado pelo Murilo Rubião, devido à minha atividade, para ser o diretor executivo. E eu aceitei, embora eu já estava com o Teatro Marília, com o Festival de Inverno, com o Coral Ars Nova, com a orquestra, com não sei mais o quê, com o Teatro Experimental, Teatro Marília e tal. Eu aceitei. Falei, Murilo, eu tenho muita... Não vai ter muito trabalho, não. Você vai organizar algum evento para nós e assim que você puder. Viu? Aí logo eu organizei um concurso de papagaio. Depois eu organizei um concurso de presépios. Ouro Preto combinava com papagaio e com presépios. E foi um sucesso. Então foi criada uma instituição. Não, em 68 foi criado a Fundação de Arte de Ouro Preto, a FAOP. Foi criada e a mulher do Nelo Nuno é que ficou responsável pelo andamento. Eu fiquei durante quase 3 anos como diretor executivo. Em 79, o Festival de Inverno estava com uma programação intensíssima, inclusive com espetáculos ao ar livre do Teatro Experimental, em Confidência Mineira, um espetáculo na praça, tomando a praça inteira, sabe? Que foi realizado no dia 14 de julho de 79. E aconteceu o seguinte, nesse mesmo ano o festival estava com muito aluno, viu? Muita programação. Para você ter uma ideia, foi o ano que nós trouxemos o Macunaíma para se apresentar em Ouro Preto. E a universidade cria um vestibular, sabe, na segunda semana, que pegou o aniversário de Ouro Preto, as festividades do aniversário, dia 8. O aniversário de Ouro Preto é 8 de julho, o aniversário que eles comemoram. E até um vestibular, pela primeira vez, em julho, que a Universidade Federal marcou, apareceram quase 6.000 pessoas. Quase 6.000 alunos. Espalhou gente por tudo quanto é lado, gente hospedada até em Belo Horizonte, porque a cidade estava entupida, completamente entupida. O prefeito decretou calamidade pública, não tinha água, não tinha luz, não tinha alimento, sabe? Por causa dessa confusão, a cidade se pronunciou, pediu, só faltou pedir, pelo amor de Deus, tira o festival daqui. E nós saímos. Aí, em 1980, nós não conseguimos fazer festival, mas aí quando caiu para o festival ir para Diamantina, porque a universidade tem uma base em Diamantina, que é o Instituto Eschweg, sabe? Onde tem aquele passadiço lá, que tudo ali hoje é da universidade. E o festival, em 81, foi realizado em Diamantina, muito bem aceito pela cidade, tanto é que eles gostaram tanto que o festival foi realizado em 82, 81, 82, 83, 84 não houve festival. Houve uma baita de uma greve na universidade, separou tudo. De 67 a 79, Ouro Preto. Depois de 81 a 85, Diamantina. 86 a 87, lá em São João del Rei.
88, Poços de Caldas. Depois, de 89 a 92, Belo Horizonte. E voltamos a Ouro Preto para fazer 25 anos em 93. Eu fiquei até aí. Até 93 eu fiquei grudado. A pessoa que criou o Giramundo foram 3 pessoas básicas. Álvaro Apocalipse, Terezinha Veloso e Maria do Carmo Vivaco Martins Madu, conhecido como Madu. Os 3, morando em Lagoa Santa, eles começaram a brincar de fazer teatro de boneco. E criaram um primeiro espetáculo no fundo do quintal, teatro mambembe mesmo, sabe? E criaram a Bela Adormecida com bonecos. Os bonecos muito, assim, elementares, sabe? Uma coisa para divertir filhos e vizinhos, crianças, etc. E eu, por acaso, no dia 14 de janeiro de 70, foi aniversário do Álvaro, era aniversário do Álvaro Apocalipse. E eu fui convidado, estava lá. E depois do almoço, eles chamaram, vamos ver aqui o teatrinho que nós estamos fazendo e tal. E eu vi aquilo, e eu já era diretor do Marília, e virei pro Álvaro e falei assim, vocês vão melhorar um pouquinho aí, eu quero levar vocês para o Teatro Marília. Eu vou levar vocês para o Teatro Marília. O Álvaro falou assim, que isso? Não me assusta, não. Eu falei assim, eu quero que vocês... Está precisando de teatro infantil em Belo Horizonte? Eu falei com eles, realmente não existia quase nada. Eles foram precursores de teatro, e principalmente teatro de boneco. E aí criaram amor pela resposta, e eles vieram apresentar no Marília em 71. Todos 3 já eram professores do Festival de Inverno desde o primeiro. Todos na área de artes plásticas, criaram o Festival Mirim dentro do Festival de Inverno. Eles fizeram uma oficina em 79 e veio eles convidaram os bonequeiros, os titiriteiros do Brasil inteiro para uma oficina de criação de bonecos. Oficina intensiva, de 1 mês. Cada um apresentou um pequeno sketch e o grupo do Álvaro, sabe, do Giramundo, apresentou a ideia de criar o Júlio Varela em boneco. Então criaram o meu boneco. E eu ia muito na oficina deles, levar material, para ver como é que estava tudo. Eu supervisionava o festival inteiro. E eu fazia parte da produção do Giramundo lá. Pois bem, então, indo lá, um dia a Tereza vira para mim e disse, Júlio, nós estamos precisando testar o microfone, você podia testar, ver se está funcionando? Eu testei e comecei falando assim, veja, são 9 horas, comemos peixe, batatas com toucinho e salada inglesa. Isso é texto da cantora careca, do Ionesco. Eu sabia de cor. Então, ela riu muito e falou assim, mas então agora canta para mim. Sei que você gosta de cantar, canta alguma coisa aí. Eu então cantei. Tira o teu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. E isso tudo, e eles fizeram o boneco escondido. Tudo eu não sabia que eu ia aparecer no palco como boneco do meu tamanho, que eu ia cantar, que a minha cabeça ia abrir. O meu filho, com 3 anos de idade, no meu colo, vendo o pai dele no palco, sabe, falando, o boneco todo movimentado, né? Levei um susto medonho, eu não sabia que eles aproveitaram a minha voz, que eles fizeram, que eu virei boneco, eu não sabia de nada. O Zé Alberto Nemer, que me conhece desde o primeiro Festival de Inverno, que já trabalhei com ele em outras ocasiões, ele aceitou o cargo de ser o
diretor do Departamento de Cultura, desde que eu aceitasse trabalhar com ele como assessor. E o Nemer, na época, não se deu muito bem com o Jorge Norman, que era o secretário-geral. E aí eu fiquei como assessor durante uns 9, 10 meses, e o Nemer saiu, e eu fui chamado pelo próprio Jorge Norman para ser o diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Eu assumi lá em 82 como assessor no dia 18 de agosto de 82. Depois, em 83, eu fui fui designado para ser o diretor do departamento. Eu, funcionário da universidade, continuei funcionário da universidade, pedi permissão ao reitor se eu poderia aceitar o cargo. Fui autorizado a trabalhar na prefeitura. Tinha que inaugurar o Parque das Mangabeiras em setembro de 82. E o jornal falou assim, você vai organizar a programação. São 15 dias, eu quero 15 dias de programação para inaugurar o Parque das Mangabeiras. Assustei. Foi 2, 3 dias depois que eu tinha entrado. Menina, eu fiz uma programação de 15 dias, programa todo dia, sabe? E criei um teatro de arena lá no espaço para levar um espetáculo folclórico. Eu pus todo tipo de ação cultural, teatro, música, dança, artes plásticas. Foi o primeiro trabalho meu. E aí comecei minha atividade na prefeitura. Fiquei como assessor ainda um bom tempo, uns meses, e depois assumi como diretor do Departamento de Cultura. Nós demos continuação aos concursos literários da prefeitura, que eram anuais, né? Mas a preparação era longa, né? E eu fiquei como coordenador dos concursos, sabe? Quando, na época que Berenice Menegali foi secretária de Cultura da municipalidade, nós criamos o programa no Francisco Nunes de música, daqueles concertos às 11 horas da manhã, aos domingos. Concertos de música erudita, toda semana, de março até meados de dezembro. No Francisco Nunes? No Francisco Nunes. Todo domingo tinha música ao vivo no Francisco Nunes, sabe? Nós é que coordenávamos esse programa. O maestro Magnani me sugeriu que arrumasse uma ópera, porque tinha uma entidade italiana aí que gostaria de patrocinar uma ópera, de ajudar a patrocinar uma ópera. O próprio Magnani depois me falou, vamos montar a Serva Padrona, porque é uma ópera só com 3 atores, 3 cantores, que é a Serpina, que é a Silvia Klein, foi com o José Carlos Leal, e mais um, que é o Thales Panchacon. Então, esses 3 formaram o trio maravilhoso que apresentou a ópera. Carla Camurati fez todo o trabalho de direção, sabe? E o Magnani a música. E eu é que fiz um projeto para buscar recurso. Tanto esse grupo italiano entrou com uma pessoa para trabalhar também na produção. Eu estava aposentando. E no dia que eu recebi a notícia que eu ia aposentar, ia sair publicado no Diário Oficial, saiu no dia 9 de julho de 96. Eu fui para a Praça 7, comprei um rojão e atrás eu tomei um café ali ao lado, no Café Nice, e atrás da banca de revistas, eu mais do que de peças, com a caixinha de fósforo, pus para cima e soltei aquilo.
olhei bem se não ia pegar nenhum fio para comemorar a minha aposentadoria. Eu acho que o que falta é verba. Os governos têm que entender que a cultura é primordial. Nós temos uma cultura bem sadia, mas com falta de apoio de poderes. Tem que ter a iniciativa privada, aumentar as verbas das iniciativas privadas e o governo tem que investir em cultura. Eu colocaria principalmente nas áreas de artes cênicas, nas áreas de artes plásticas, música. A música, para mim, é a coisa mais importante para a cultura da humanidade. O ponto de partida de Barbacena, um grupo de teatro, maravilhoso, maravilhoso. Em 95, eles me chamaram para acompanhar o grupo numa turnê em Portugal. Só para você ter uma ideia, nós fomos para Portugal, um mês na cidade. Depois de lá, nós fomos para a Bélgica, em Bruges. Fizemos o espetáculo lá e foi muito bem aceito. Da Bélgica, nós viemos para Paris. Convite da Unesco, nós fomos abrir o festival da Unesco, sabe, no dia 12 de junho de 95, com o espetáculo Travessia, que o Gilvan de Oliveira abriu o espetáculo com o violão, só ele, e foi aplaudido de pé, sabe? E no cinquentenário da Unesco. Eu ainda estou me perguntando se eu sou ou não sou um mecenas. E no livro meu eu falo assim, vocês é que vão julgar. Viu? Eu acho que eu estou chegando perto. Sabe? Mas o mecenas é aquele que tem muito recurso para investir. E eu sou um menino que sou uma pessoa que eu nasci de uma família pobre. Eu, com 14 anos de idade, eu tinha uma calça para vestir. E já trabalhava fora, sabe? E para mim sair, eu entrava no quarto, lavava minha calça, isso assim não era todo dia, né? E depois passava a perna, saía de casa.